E aí, pra você ver, quando eu liguei pro meu pai, falei, pô, pai, aqui tá com uma dificuldade, comida. Ó, meu filho, se você quiser voltar pra casa e desistir disso, sou cobrador de ônibus, mas nós vamos fazer de tudo, pô. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, né? O Alisson e o André Júnior, no caso. E ele falou, se você quiser voltar. Eu falei, pai, vamos ver o que dá. E fiquei, pô, gostando de jogar futebol, já tá ali. Eu tinha contrato de mais um ano com o Guarani. Só que daí, nesse momento que eu me permiti pra lá junto com outros meninos, puxa, fui gostoso, cara. Nós temos um grupo aqui de Pirassununga dos caras, é um tipo de amizade. Até hoje, né? Na dificuldade. Quando chegou no final do ano, um trabalho pra gente ir embora pra casa, com aquela ligação tão grande. Foi ali que daí o Neto, como gestor, o craque Neto, ele acabou me vendo e aí ele comprou coisa, convenceu o Guarani a me trazer de volta. E aí que veio o Luiz Carlos Barbieri, de novo. Em 2002, ele foi o treinador do Sub-20. Aí ele me colocou como camisa 10. Como é que foi esse reencontro, cara? Você lembra de mim? Meteu essa pra ele? Não teve. Depois, com mais amizade, a gente falou isso. Ah, né? É. E aí eu voltei, a gente foi vice-campeão, perdeu pro Palmeiras, daquela geração do Wagner Love. Né, que jogou depois a Série B do ano seguinte com o Palmeiras, no caso. Então ali a gente fez um relacionamento, ali eu virei camisa 10 mesmo, porque começava como lateral e terminava como meia, né? Ficava assim. E aí ali acabou dando sequência. Porque O o Neto é que fez a ponte, então. Porque como ele era um diretor super importante, eu não tinha... O meu empresário, o Luiz Carlino, que é de Campinas, um cara discreto, mas assim, um cara que Deus colocou uma sabedoria. O cara ajudou a me educar, me ensinou muita coisa no mundo que não tem dinheiro que pague. E cara correto, né? Nesse sentido que às vezes você não tem. Então eu conheci ele, acho que já foi ali em 2002. Então eu nunca tive essa... Só que o clube começou a enxergar o Alex de novo como uma condição de uma moeda, vamos dizer assim, né? Respeitando sempre o atleta, que a gente acaba sendo uma mercadoria. Claro. Interessante. E aí chegou aquela questão de jogar 2003, meu primeiro ano como profissional, que daí eu fui bem, jogando lateral, jogando como meia. Quem terminou me treinando profissional? Barbieri. Porra, e depois você se consagrou com a camisa do Corinthians, que tem o Neto como uma referência histórica, né? E eu costumo A história vai escrevendo, né? Cara, e assim, isso, no né? final de 2003, a gente terminou o ano... A gente chegou a ter 6 meses de salário atrasado nos outros anos. O time profissional de 2003 do Guarani era muito bom, assim, sabe? De jogadores de Série A jogando há muito tempo. E o Guarani era atrativo, né? Nessa década de 80, 90 e até a virada ali pro século XXI, sempre tinha time competitivo. Sim. E aí o Neto, nesse final de 2003, o Rafael Silva e o Dinelso, lembra dele? Dinelso? Que enfrentou muito problema, eles pegaram o passe na justiça e foi pro Corinthians. E essa possibilidade foi me dada. Eu não consegui fazer isso com um clube que me abriu as portas, sabe? Então eu acabei esperando e acabou vindo o Inter em 2004 ali, iniciou o ano e eu fui no final de fevereiro, começo de março pro Inter, mas o Neto que acabou trazendo. Eu sou corintiano de criança. Qual é a tua relação com o Neto hoje? Como é que é essa... Muito boa sempre, e gratidão, de respeito. E outra, eu pude conhecer o Neto, o Neto, a gente viajava e eu adorava jogar um truco, um exemplo. A gente voltava no ônibus e lá como diretor, esse jeito boleiro, se entende boleiro e tal. E na casa dele, comer uma pizza, de segunda-feira ele fazia uma trucada. Cheguei a levar meu pai lá. Era esse tipo de coisa que acabou batendo. E eu, corintiano de criança, numa família palmeirense, interior do Paraná, era times de São Paulo. Esse time de 90, ele me convenceu, ajudou a me convencer a ser corintiano ainda mais. E era a geração que o Neto era o craque. Então, do bater na bola, daquela coisa tudo. E depois veio o Marcelinho também ser um grande ídolo, o Ronaldo, enfim. Então, essa questão do Corinthians na minha infância bateu muito com o Neto. A hora que eu encontro o Neto no Guarani, ele me fazia chegar 1h30, pelo menos, antes do treino. Vai lá treinar escanteio, falta lateral. Por quê? Porque os treinadores não vão deixar você fazer. Porque na época dele, ele saía do treino físico para treinar falta. Na nossa época já não dava, na minha, aquele diretor. Aí ele lá vendo, treinando falta, daqui a pouco ele, pra mostrar, cara, ele de sapato, gordo, impressionante. Ia lá e por causa do tanto que praticou. Deixa eu te mostrar como é que é, pô. Isso, então nesse sentido você vê, né, ele foi tão vagabundo na vida, né, como atleta, mas pra essa especificidade ele me colocou no rumo de realmente mostrar. Eu sempre gostei, sim, de treinar e acreditar no exercício.
né? Você exercitar, praticar, você vai ficar mais perto. Então a minha relação com ele é de amizade mesmo, de um carinho gigantesco por tudo que ele acrescentou para mim em todos os lados nesse momento. Ele é um cara super autêntico, né, cara? Assim, fala... Cara, sentar pra conversar, cara, lógico que ele tem um lado, né, meio narcisista, vamos dizer, Sim. mas nesse sentido, ele ajudou sempre muita gente. E nesse período do Guarani, cara, ele era um momento que ele precisava estar empregado, porque financeiramente ele veio de uma geração que ele não tinha sobrado dinheiro, né? Então ele contava, a gente trocava muito disso e depois que a minha carreira foi andando, a gente seguiu se falando. Então aquilo que ele podia, de repente, me ajudar, era um toquezinho, o outro ele sempre deu. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe a gente nas redes sociais do Conta e Manda. E compartilhe esse corte com os amigos, hein?